Bom dia, bom dia, bom dia você, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos juntos, mais um dia de fé, mais um dia de esperança, mais um dia de amor, a presença de Deus aqui conosco. 10 horas e 50 minutos aqui de Rondônia, horário amazônico, 11h50 de Brasília, quase boa tarde aí para vocês que estão no horário de Brasília. Para nós estamos no horário amazônico ainda, meridional aqui, né? Ainda estamos vivendo amanhã de sábado. E o Senhor tem algo muito especial com o sábado, né? Tanto que faz parte dos 10 mandamentos que a gente guarde o sábado, e depois disso é interpretado de várias formas depois de Jesus, mas na realidade o que o sábado representa? O dia que o Senhor quer ter um tempo contigo, um dia que o Senhor quer que você tenha um tempo com a sua família, um dia que o Senhor quer que você tenha um tempo com você mesmo. A Bíblia diz que o Senhor, de tempos em tempos, ele descia todos os dias no final da tarde, na viração do dia, para se encontrar com Adão e Eva. Então havia um encontro diário, e o Senhor estabeleceu isso no Pentateuco, nas regras, né? Nas regras da Torá, né? Que é o livro de regras dos judeus. Ele colocou ali os 10 princípios básicos da existência, que é chamado de 10 mandamentos. Ele colocou: guarde o sábado. Ou seja, guarde o tempo com a sua família, guarde o tempo comigo, guarde o tempo com você mesmo. E nada melhor do que hoje, uma manhã de sábado, para nós olharmos e vermos o quanto nós erramos em nossa trajetória, o quanto nós erramos em nossa vida, o quanto corremos atrás de tudo e de todo, gente, tentando fazer 1000 coisas. Não que não seja interessante trabalhar bastante, mas me diz uma coisa: quantos finais de semana você perdeu? Quantos dias você perdeu trabalhando excessivamente, e quando você viu, você nem rendeu o que deveria render? Seus filhos cresceram e às vezes você nem brincou com eles. Uma vez eu até conversei com meu filho, até pedi perdão para ele. Eu falei: puxa, o pai devia ter brincado mais com você, filho. Quantas vezes eu passava o dia inteiro na igreja, gente, na construção, construindo prédios. Olha, todos sabem que eu sou oriundo da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil. Eu nasci na igreja, eu amo a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu entrei na Igreja do Evangelho Quadrangular a primeira vez na rua Delfino Sintra, 444, até o número era 4, era 444, Delfino Sintra 444, no centro de Campinas, centro histórico, lugar histórico, do lado ali do cartório Santa Cruz, onde eu casei, inclusive. E foi o meu primeiro, né? Eu entrei ali, eu lembro que foi meados de 1975, 76, olha quanto tempo faz. Eu entrei com meu pai e com a minha mãe, eu era uma criança. Eu acho que eu devia ter 5 anos de idade. 5 anos de idade. Eu sou do final de 68, de novembro de 68, né? Então, novembro de 69 eu tinha 1 ano, 70, 2 anos, final, né, do ano de 70, 71. Eu tinha em torno de 5 anos, acho que foi em 75 que meu pai foi para a igreja. Eu lembro do primeiro dia, foi num dia de Santa Ceia, e ele sentou na galeria da igreja. Meu pai não era crente, e eu lembro que a igreja quadrangular era a primeira que servia a Santa Ceia para todos que estivessem presentes. Desde que você tivesse com o seu coração pronto, qualquer um poderia tomar Santa Ceia. Isso já naquela época, eu estou falando de 1975. E era o início do ministério do reverendo Luiz Carlos Pinto, um grande homem de Deus, assim, pessoa espetacular, que eu tenho um carinho imenso por ele. E ele ainda jovem, acho que o reverendo Luiz Carlos Pinto devia ter uns 30 anos na época de idade, acho que nem isso. E eu lembro que eu não enxergava direito as coisas, porque eu era muito pequenininho, né? Eu era criança, mas eu lembro certinho daquela bandeja passando, aqueles bancos enormes de madeira, e eu acho que eu estava abaixo,
Eu só via aquele porta-bíblia aqui, via aquela madeirona enorme assim, e um diácono que passou com uma bandeja, e meu pai pegou, minha mãe pegou, a gente não participou, né? A gente era criança. E eu lembro que meu pai tomou Santa Ceia, eu achei interessante aquilo, me chamou a atenção. E depois, minha família, ela passava um período longe, um período perto, um período longe. Meu pai não era muito crente, não gostava muito assim de ir na igreja. Depois Deus, ele teve um encontro real com Deus, hoje era um homem de Deus. Mas naquela época ele era muito ainda no vai e no vem. Minha mãe não, minha mãe era filha de pastor, né? Então ela era aquela mulher muito crente. E ela foi nos ensinando em casa. Então eu comecei na igreja, comecei muito cedo na igreja. Comecei a me envolver muito cedo, então logo eu estava... Eu lembro que eu comecei com 10 anos a ir sozinho na igreja, pegava o ônibus, ia para a escola dominical e eu participava então da classe do irmão Nelson, que é um grande homem de Deus, assim, um servo maravilhoso, filho de Deus. E de lá a gente começou a frequentar os juniores, né, os juvenis na época, por um convite do Adeci Leones, que é irmão, nunca mais eu vi o Adeci Leones, saudade dele, cara. E irmão do pastor Adenir, que é superintendente em Campinas hoje. E eu lembro que eu comecei a frequentar, eu fui no acampamento e depois eu comecei a frequentar. O Adeci me convidou para ir na reunião de juvenis, e eu comecei a ir na reunião de juvenis. Um dia eu resolvi ficar mais tarde, que eu queria saber como é que era esse negócio de reunião de mocidade. E quem estava pregando nesse dia? Adenir Leones, irmão mais velho do Adeci. E eu lembro que eu me escondi na galeria e aquele moço começou a pregar e fez um apelo para batismo. E eu fui chamado aquele dia, eu desci. Eu fui lá embaixo e aceitei a Jesus e no dia 14 de junho de 1981 eu me batizei. Veja bem, 14 de junho de 1981. Os anos passaram, me tornei líder de mocidade, trabalhei, fui convidado pelo reverendo Luiz Carlos Pinto, pelo pastor Sebastião, para fazer o curso de obreiro. Na época era um curso que a gente fazia, e simultaneamente eu fiz a ETAD também ali no Ibicamp, com vários amigos, entre eles, olha que honra, Luciano Subirá fez parte da minha classe. Luciano Subirá era aluno junto comigo, nós fizemos a mesma aula junto. Ele, o Mirko Levac, que é pastor de uma grande igreja americana hoje também. Moral da história, a vida andou. Em 91 fui consagrado a pastor, abri minha primeira igreja, Parque Fazendinha, uma igreja que está muito linda até hoje. Lembro do Florisvaldo, da Marluce, meus queridos irmãos lá, que são os primeiros membros daquela igreja, os fundadores junto comigo, começaram a igreja junto comigo ali. De lá eu fui para Presidente Pitácio em 1994, onde eu abri a igreja. Tive uma passagem por Séries, por Rialma, um mês que eu fiquei ali evangelizando no estado de Goiás. Ainda quero voltar para o estado de Goiás, amo o estado de Goiás. E de repente, um dia eu estava em Presidente Pitácio, a obra aconteceu, pessoas foram curadas, libertadas, abençoadas. A vida anda, a vida passa por diversas coisas. Pude estar em Santos, Guarujá, Bertioga, Fernandópolis, 9 anos em Fernandópolis, onde nasceu o Ministério Morada, onde todas as coisas aconteceram. E já 9 anos aqui em Porto Velho, onde Deus, né, as coisas vão acontecendo e quando a gente vê, elas acontecem. Hoje nós estamos numa convenção própria, Igreja Quadrangular Apostólica, amando todos os outros. Não estamos aqui para fazer dissensão entre irmãos, mas nós estamos vivendo uma época em que tudo ficou desconexo. Na realidade, Deus queria que nós tivéssemos uma intimidade diária com Ele. Essa coisa do sábado é o tempo de eu ter uma conexão com Deus, uma conexão com a família, uma conexão comigo mesmo. Guardo o dia do sábado. Aí eu me lembro como eu lutei para construir a igreja,
como eu lutei para levantar recursos. E no meio disso, quantas vezes eu me perdi. Eu poderia ter brincado mais com meu filho, eu só tinha um filho. E ele era todo carente de atenção. Eu lembro que o Bruno gostava muito de brincar comigo. E uma das coisas que ele gostava era de fazer árvore. Então ele vinha, eu ficava todo torto assim, e ele agarrava no meu braço, vinha. Quando eu via, ele estava aqui em cima. Ele era magrinho, hoje ele é gordão, né? Mas ele era magrinho. E ele corria o dia inteiro. Pensa naquele moleque que corria o dia inteiro. E eu me lembro uma única vez de eu ter ido num lugar descampado para empinar pipa com ele. Era muito raro eu fazer isso. Claro, nós tínhamos o dia sagrado da família, que era quinta-feira. A gente pegava um ônibus, né? Com pouco dinheiro que a gente não tinha carro, a gente não tinha nada. A gente pegava um ônibus e a gente ia até a cidade desenvolvida mais próxima, que era Presidente Prudente. E a gente ia até lá porque a gente era de uma cidade grande, a gente estava com aquela cultura de shopping center. Então nosso passeio era shopping center, era cinema, era essas coisas. E não tinha isso em Presidente Epitácio, né? Eu estou falando de 1995, 96, 97. E a gente pegava o ônibus. Esse ônibus demorava em torno de 2 horas a 3 horas para chegar em Presidente Epitácio. Às vezes a gente conseguia o mais direto, mas quando era o pinga-pinga, era quase 3 horas para fazer 90 quilômetros. Para chegar em Presidente Prudente, de Presidente Epitácio a Presidente Prudente. E lá a gente sentava e a gente comia uma batata toda recheada que tinha lá, uma empresa chamada Potato, não sei o que, não me lembro certinho o nome dela. E a gente comia aquela batata, depois a gente ia assistir um filme. E depois, às vezes, eu conseguia algumas fichas para o Bruno brincar naqueles brinquedinhos que tinha lá no shopping center. Depois a gente voltava, a gente pegava o ônibus que ia para Campo Grande, capital do Mato Grosso, descíamos na pista e a gente descia quase que uns 3 a 4 quilômetros a pé até chegar em casa. Tempos maravilhosos, eu sinto muita saudade desse tempo, porque eu sei que era um tempo de muita felicidade, de muita paz, de muita unção. E nessa palavra de hoje, sábado, era um dia para você ter com a família, para você ter um tempo com a família, para você ter um tempo com seus filhos. Nós vivemos uma época de pandemia em que tudo ficou tão subjetivo, em que as coisas ficaram tão sem sentido, que você vê, às vezes eu estou vendo comércios de 40 anos falindo, comércios de 30 anos falindo, quer dizer, o cara deu a vida dele inteira ali. Em 4 meses ele está perdendo tudo que ele construiu. A Bíblia diz assim, que te adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Sua família é a sua alma, você é a sua alma, Deus é a sua alma. O sábado era um dia para que você se encontrasse com Deus, em primeiro lugar. Segundo, que você encontrasse consigo mesmo, porque você não pode amar ninguém se você não amar a si próprio. Terceiro, que você se encontrasse com a sua família. Então, aproveite esse tempo com a sua família. Eu não fui um pai ruim, eu não fui um pai distante, mas eu poderia ter sido um pai melhor. Eu passei minha vida inteira construindo templos que hoje não podem receber pessoas. Eu construí tantas igrejas. Não que eu lamente isso, não, eu fico feliz. Mas quando você pertence a uma grande igreja e depois você sai, parece que algumas portas se fecham, né? Então existem templos que eu construí hoje eu acho que não, porque parece que está mudando isso, o pessoal está mais calmo lá, mas houve épocas que eu não podia sequer entrar numa igreja que eu tinha construído. Você já parou para pensar o que é isso? Eu lembro uma vez que eu entrei numa igreja que eu tinha construído, que eu tinha trabalhado, suado, machucado minhas mãos, deixado de estar com a minha família, vendido meu carro para construir. E eu lembro que eu fui maltratado ali. Maltratado. Que eu era uma persona não grata, ou seja, eu não era bem recebido ali.
E eu não estou falando isso com um tom de crítica ou com um tom de... Não, eu estou falando isso sobre prioridades. Às vezes as nossas prioridades são erradas, irmãos. Hoje eu trabalho, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui no meu escritório, um escritório simples, muito atrás daquilo que eu já tive na minha vida. Mas feliz, sabe por quê? Porque eu não vivo hoje para a instituição, eu vivo para Deus. As instituições, elas passam, algumas vão perdurar, outras não vão. Algumas vão se tornar grandes e aí vai ter toda aquela política que todos os homens gostam de fazer. E não tem jeito, não adianta você falar, vou montar um ministério para mim e não vai ter política. Mentira, vai ter sim. Vou montar uma igreja para mim que não vai ter disputa de poder. Então fala onde é que vai ser essa igreja que eu vou lá assistir o culto com você. Não existe. Onde existe homem, onde existe mulher, existe disputa por poder, existe ciúme, existe um querendo ter a função do outro, um querendo ser mais lembrado que o outro. Infelizmente, gente. Infelizmente, eu lamento dizer isso para vocês. Mas existe. Não adianta. Então, se você quer construir alguma coisa para você, construa para o reino de Deus, sim, pregue, ganhe pessoas, vá para frente, faça a obra, busque o Senhor, mas acima de tudo, construa algo para Deus. E o que você constrói com Deus? Amizade, amor, comunhão, estar junto com Ele. Por isso que Ele instituiu o sábado. Esse sábado, ele na realidade é uma tese, né? O que o Senhor está falando? Eu preciso ter um dia com você. Você precisa ter um dia consigo próprio. E nesse dia você precisa ter um tempo com a sua família. São coisas que você vai construir eternamente, que vão ficar marcadas para sempre na sua vida. As outras coisas você tem os outros 6 dias para fazer. Você pode se dedicar, pode trabalhar, pode dar o seu melhor. Mas lembra sempre no meio desse dia que você tem um dízimo e a oferta de primícia. Ou seja, eu tenho que tirar parte desse dia para Deus, tenho que tirar parte desse dia para minha família, tenho que tirar parte desse dia para mim. Se você souber fazer essas coisas, tudo vai acontecer, tudo vai dar certo. Porque quando você se dedica a uma coisa, você vai cobrar dessa coisa. E se essa coisa deixar de existir, você vai cobrar de quem? Né? Como é que você vai cobrar de uma coisa que você ajudou a construir, mas que você não é membro mais e que você não pode nem entrar dentro? Então, a gente viu isso em Brasília, né? O Juscelino Kubitschek, ele no final da vida dele estava deprimido, porque ele não podia sequer... Ele diz que ele, às vezes, ia à noite para poder ver a cidade que ele havia construído, porque ele não era bem-vindo naquela cidade. Imagina uma coisa, hoje tem uma estátua enorme dele lá, né? O que adianta? Depois que ele morreu? Agora estão lembrando dele depois que ele morreu. Então, lembra do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer. Faça o seu melhor por sua família. Você já brincou com seu filho hoje? Já segura ele no colo? Já desceu até, às vezes ficar falando, calma menino, quieta menino, eu não sei o que, eu já falei. Por que você não senta e deixa ele ser criança? Por que você não fala, oi, vem cá, o que você quer brincar com o papai hoje? Ah, papai, eu quero brincar de lutinha. Deixa ele falar o que ele quer, deixa ele fazer o desenho que ele quer. Não fica exigindo que ele seja homem se ele é criança. Não fica exigindo que ele tenha atitude com seriedade se ele está enxergando um mundo colorido e azul. Não fique criando medos nele, não fique querendo tirar suas frustrações em cima dos seus filhos. Você não conseguiu resolver coisas na sua vida, agora você quer resolver em cima dos seus filhos. Para com isso. Exigindo coisas dele, exigindo que eles sejam os primeiros alunos da classe. Você não era o primeiro aluno da classe. Exigindo que eles façam tudo direito. Você não fazia tudo direito. Exigindo que eles nunca pequem, nunca errem. Você pecou um monte, meu cara. Você pecou um monte, moça. Agora você quer que seus filhos sejam perfeitos? Então, é amor, gente. É ensinar, sim. É ensinar com sua vida. Olha, a mãe errou, você viu? A mãe fez isso, a mãe fez aquilo. Olha o que aconteceu. Não faça isso, filha. Fuja da aparência do mal. Então, é diferente. Com humildade, com amor, com carinho. Eu tenho
entre aspas, um orgulho muito grande do meu filho, de tudo que ele está fazendo. E não que ele seja perfeito, ele erra muito, ele tem muito erro, sim. E não acertou a vida inteira, não, errou uma boa parte da vida dele. Só que o orgulho que eu tenho do meu filho foi porque se ele é o que é, claro, né, porque ele se dedicou muito, porque ele é tudo, ele é um cara focado nas coisas, ele vai atrás e tal, mas uma coisa, eu sempre entrava no quarto dele para conversar com ele, e sempre que eu tinha errado, eu pedia perdão. Eu falava, olha, o pai errou, o pai não devia ter feito isso, me perdoe. Aí ele abriu o coração, ele era muito calado, assim, no sentido, ele não era um cara de bater de frente, sabe? Bruno nunca fez isso comigo. Mas eu falava bravo, eu até ficava esperando para ele ficar bravo, ele não ficava. Eu falei, nossa, queria que ele ficasse bravo para eu brigar mais com ele, mas não tinha como. Não tinha como, ele não respondia. E eu ficava olhando, dava uma raiva, né? Aí eu falava, desculpa, filho, o pai estava nervoso. Aí lá, depois que eu falava, ele falava, poxa, pai, mas precisava disso tudo, né? Mas ele me entendia e eu entendia ele. Às vezes eu virava filho dele, às vezes eu era pai dele. É esse relacionamento que você tem que aprender a ter com a sua família, cidadão. É esse relacionamento que você tem que ter com a sua família, minha filha, meu filho. Independentemente de igreja, hoje tem muita gente longe da igreja, não longe só porque está proibido fazer reuniões com muita gente, longe porque você nunca esteve perto, você não tem cultura de leitura da Bíblia, você não tem cultura de oração, você não tem cultura de parar tudo para ficar um tempo a sós com Deus, você não tem cultura muitas vezes de ficar a sós com sua família. Uma coisa é estar em casa, outra coisa é ficar com a família. Uma coisa é ficar o tempo todo em frente de uma televisão e agora em frente de um celular. Outra coisa é você dialogar, conversar. Gente, acredite, tudo passa. Tudo passa e você vai sentir muita falta no futuro de momentos em família. Então aproveite. Aproveite. Deus pode mudar tudo. Não faça as coisas por força e por violência, não. Faça as coisas pela vontade de Deus. Inclusive tem um texto que eu estava lendo aqui, muito legal, que está em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 1 em diante, que diz assim, olha, Zacarias Velho Testamento, tá bom? Porque depois de Abacuque, ali já, depois de Ageu, chegando ali em Malaquias, né? Você vai em Mateus, volta, 2 livros, você tem ali Zacarias. Tomou, Zacarias 4:1. Tomou o anjo que falava comigo, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos, e se unem as lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo, que palavra então perguntei ao anjo que falava comigo. Aí ele pergunta, Senhor meu, o que é isso? O que quer dizer isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência ou por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nada deve ser por força nem por violência, mas tudo deve ser pelo Espírito de Deus. Peça a Deus que te dê a direção de como você deve agir com sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, com sua casa, com sua vida. Você que é sozinha, bispo, eu sou mãe solteira, como você deve agir, o perfil que você deve ter, como você deve se portar. Você que é pai solteiro,
como você deve se portar. Você que é filho ainda e mora com seus pais, como você deve se portar. Você que tem seu esposo, tem sua esposa, como você deve se portar. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. Sabe, muitas vezes a gente quer, olha o que diz aqui, olha, não por força nem por poder. Poder significa autoridade humana, mas pelo meu Espírito, é pelo Espírito de Deus. É Ele que vai guiar, é Ele que vai dar graça. É só Ele que vai poder socorrer o Brasil nesse momento tão estranho, tão surreal que vivemos. Persevera, se reinvente. Deus vai dar poder para você, vai dar bênção. Quero convidar você, eu estou aqui na igreja agora. Daqui a pouquinho a gente está encerrando os trabalhos aqui, já vai estar dando 11, já deu 11 horas, né? O horário que a gente falou que iria encerrar o trabalho aqui. E aí eu quero convidar você para domingo, às 8 horas da manhã. Nós temos uma reunião com várias pessoas aqui. E aí eu peço que você venha participar com a gente às 8 horas da manhã. Bispo, pode ter quantas pessoas? Até 5, 6 pessoas pode ter. Então, de repente, você pode ser uma delas, né? Domingo às 8 horas da manhã. Agora, às 5 horas da tarde, é o meu convite para todos vocês. Você tem um carro, tem uma moto, tem uma bicicleta, vem, para aqui na frente. Para quem tiver de moto, bicicleta, a gente tem algumas cadeiras que a gente deixa do outro lado da rua, separadamente. Tem álcool gel aqui na calçada, a gente deixa aqui numa mesa para as pessoas poderem higienizar, todo mundo de máscara. Aí, eu estou falando com vocês, não estou sozinho aqui, mas a máscara está aqui, né? Álcool gel está aqui também, olha lá. Nós estamos se cuidando, nós estamos fazendo a nossa parte. Porém, não vamos ficar doentes, não vamos ficar psicossomaticamente abalados, não podemos, né? Então a gente precisa começar a mudar a história da vida da gente. Então, nós estamos fazendo um grande culto aqui às 5 horas da tarde. Venham, os carros vão estar estacionados domingo, 5 horas da tarde, 17 horas. Os carros vão estar estacionados. Nós vamos fazer uma oração forte, um culto maravilhoso. Você não vai ter contato social, assim, de físico com ninguém, se você não quiser. E no final de tudo ainda você vai ver a gente, nós vamos ver você, e isso é muito bom. Sabe, gente? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, que Ele te dê a paz. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, eu quero colocar nas suas mãos a vida desse irmão, dessa irmã. Eu quero pedir o seu milagre, a sua cura, a sua libertação, a sua unção pela vida dele. Que ele seja curado, libertado, abençoado, cheio do poder, cheio da presença, cheio da bênção. Que o Senhor visite a alma dele, que o Senhor visite a vida dele. Eu peço isso em nome de Jesus. E que o Senhor possa trazer paz a todos eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você tem a água, abençoa a água aí, toma com fé. E Deus vai abençoar você e vai fazer grandes milagres na sua vida, em nome de Jesus. Então, até amanhã, 8 horas da manhã, tem a transmissão e tem um culto físico aqui na igreja, na Rua Brasília 2116, e às 17 horas, Rua Brasília 2116, aqui na porta da igreja, no drive-thru, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Compartilhe, divida essa palavra com mais pessoas. Fica com Deus.